então demorou. Depois você dá a ideia. Começando mais um episódio da ideia... Pedrão? Pedrão tá aqui não. Hoje só sou eu. Pedrão teve alguns compromissos particulares, tá? Mas tô aqui, sem mais delongas, com o repórter Ben Mendes. Isso aí, tudo Se bom, apresenta aí, Ben, pra galera. Iago, muito prazer. Primeiramente, obrigado Valeu. por me convidar para estar aqui no seu podcast. Sou jornalista, trabalho na Honda do Consumidor, aqui em Belo Horizonte. Na verdade, não só em Belo Horizonte, né? Minas Região. Gerais. Isso. Região metropolitana de Belo Horizonte. Casado, pai de 2 filhos. E nas horas vagas. Bacharel em Direito, exerce a profissão de jornalista e está fazendo medicina. Vocês têm noção Pois do que é. é isso aqui? É um cara meio maluco, né? Não, a gente conversou disso há algum tempo antes de entrar no ar. Eu falei, que é isso, Ben? Você é um negócio fora da curva, porque... Eu digo que eu tenho a necessidade de estar sempre estudando, sabe? Uhum. Iago, é só isso, assim. Tenho muita curiosidade. Você viu, eu cheguei, eu perguntei algumas coisas sobre o seu estúdio. Assim. Não, exatamente. Mas eu acho que é muito isso. A vida ela é muito ampla, cheia de coisas, né? E gera até uma melancolia. A gente saber que não vai conseguir saber de tudo. Da Exato. vida. Então, é legal você estar se prontificando para saber o Sim. que tiver ao seu alcance. Sim, né? Sim. Você está tratando de uma questão interessante. Isso me incomoda, não. Saber que eu não saberei de tudo, sabe? Porque eu sei, obviamente, que eu não sei o mínimo. Mas eu me sinto meio impotente quando eu chego diante de uma situação e, tipo, o que é isso? Isso me levou para a medicina, inclusive. Levar os meus filhos a consultas médicas. Como é que você debate o diagnóstico se você não sabe? Nossa, faz sentido, faz sentido. Pois é, e aí, por causa disso, falei, vou precisar de conhecer pelo menos para saber o básico. A ignorância te deixa angustiado, Muito. né? Nossa, faz sentido. Então, resumo, a minha vida é mais de angústia do que... Por isso que eu falei melancolia, exatamente isso. Nossa, que isso, que loucura. E antes da gente continuar esse papo maravilhoso, vou falar aqui dos nossos apoiadores que estão passando aqui na nossa maravilhosa televisão. Rio Claro Pneus, maior centro automotivo de Belo Horizonte, tem várias lojas aí. Procure eles no Instagram aí, que tem vários serviços, troca de pneus, alinhamento do carro, né? E um que eu sempre gosto de falar, Car Delivery. Se você precisa de alguma coisa para fazer no seu carro e não sabe, assim, se é um leigo, a gente tá falando aí de ser um ignorante, né, na questão automotiva, você fala, Rio Claro, me ajuda aqui, meu carro tem alguma coisa, vem cá ajudar. Eles vão lá na sua garagem. Legal. E desembolam tudo para você. Em segundo lugar, a Terral, tá aparecendo. Nossa, que sincronia, hein? Porra, já apareceu outra. A Terral, esse hard seltzer maravilhoso aí, essa água gasosa, alcoólica e saborizada. Então, assim, bem diferente, né? 87 quilocalorias, cara. Como é que é? 87 calorias. Não, viajei. 87 calorias e uma bebida saudável para você tomar aí. Quer tomar uma bebida alcoólica, mas pode tomar sem muitas calorias. E Van Fall Gin, esse gin mineiro, gin jovem, maravilhoso aí. Gin combina com a noite, com a galera. Então, consumam, porque a qualidade da ideia, selo da ideia é garantido. E é isso aí. Os apoiadores foram ditos e vão para esse papo maravilhoso. Bem, para a gente começar o nosso papo, dá uma contextualizada como é que você começou com a Honda do Consumidor. Tá. Então, a Honda é quase que um acidente de percurso, eu posso dizer, porque nunca foi a intenção fazer a Honda do Consumidor, né? Eu fazia um jornalismo bairrista, falando de problemas da cidade, da sociedade, enfim, até que a plataforma que eu estava, ela adquiriu uma certa relevância no contexto que a gente estava ali, e eu fui procurado por um consumidor, porque justamente pela audiência que tinha, enfim, ele falou, olha, eu tenho um problema com a clínica odontológica. E à época, Iago, eu já sabia direito do consumidor e tinha aquela plataforma que eu pensei, não tem nada a ver com o que ele está precisando, né? Que assim, defesa do consumidor não é aqui o nosso forte e tal. Porém, se eu conheço direito e o cara está precisando, pelo menos eu posso ceder a plataforma. Vou lá com ele, vamos tentar transigir pelo seu direito e vamos fazer, publicar e quem sabe dar certo, né? E deu, cara, assim. Mas assim, a gente publicou, foi uma das... Todas as reportagens da Honda são difíceis, sabe? Todas elas são difíceis, muito difíceis. Essa um pouco mais, né? Por quê? Porque hoje, o que a gente percebe?
Se eu vou lá e gravo em um estabelecimento, existe um intervalo. Às vezes a pessoa fala assim, é só um minutinho, eu vou ligar para alguém. Então, quando ela liga, ela procura saber quem é. Então, quando ela vê as plataformas, muitos voltam já sabendo que é o trabalho. Agora, quando é a primeira reportagem, isso não tinha, né? Então, tipo, quem é esse jornalista? Que tipo de ronda do consumidor é essa? Então, dá para você imaginar como é que a gente foi tratado lá e tal. Mas o que importa é que deu certo. O rapaz teve seu direito respeitado, o Fábio. Era lá da cidade de Betim. Faz quanto tempo? Não sei. Algum. Uns 2, 3 anos? Uhum. Tem uns 2 anos e meio, 3 por aí. Faz algum tempo. E deu certo. E por causa disso, foi a reportagem da plataforma de maior audiência. As pessoas começaram a pedir mais coisas, né? Mais demandas e tal. E eu continuava fazendo aquele jornalismo que eu fazia lá. Até que chegou um momento em que tinha tanta demanda para defesa do consumidor que a gente migrou só para defesa do consumidor. Então, hoje tem o portal no YouTube, Facebook, tem uma plataforma site. Aham. Eu sou totalmente leigo em questão de tecnologia, eu também tá? sou. Eu também, De vez em quando te eu vou olhar e entendo. vou perguntar assim, como é que é o nome daquilo? Site. Mas aí deu certo, Também sou assim. mesmo. A gente é geração que... Complicado. Mas e aí hoje a gente está fazendo isso aqui no estado de Minas Gerais. Tem convites para irmos para fora, né? Alargar as fronteiras aí, mas por enquanto a gente está aqui só em Minas mesmo. Bacana. E, assim, uma pergunta que... Acho que, assim... Você fica pensando, você teve alguma influência grande do Celso Russomano, não? Talvez a segunda pergunta que eu mais respondo. E talvez uma das mais difíceis. Porque todo mundo espera que eu responda que sim. Né? E não teve? Não. Na verdade, o seguinte... Que Por que bom. que eu digo- Pô, você foi extremamente autêntico. Por isso que eu digo que é uma pergunta difícil para eu responder. Uhum. Porque quando a pessoa recebe essa minha resposta, tipo, não, ela vai, nossa, mas é claro que teve, parte desse pressuposto, é claro que teve, porque o Celso é o precursor. É óbvio que eu conhecia o trabalho do Celso, né? Quem assiste televisão, embora eu assista muito pouco, conhece o trabalho do Celso Russomano. Só que em momento nenhum eu pensei assim, vou fazer um trabalho parecido. Por isso é que é muito, muito legal você perguntar isso depois de ter perguntado como nasceu, né? Porque nasceu um projeto completamente assim, não planejado e tal. Por que eu falo que eu não tive influência direta, né, do Celso Russomano? Porque em momento nenhum eu quis fazer um trabalho que fosse uma cópia, Iago, sabe? E até hoje, se você perceber, já tive contatos telefônicos com o Celso, já me ligou 2 ou 3 vezes, a gente conversa, é uma pessoa que eu respeito muito, eu respeito todas as pessoas que são precursoras, né? Ele é precursor e tal. Mas eu gosto sempre de dizer que são trabalhos diferentes. São trabalhos diferentes. E quando eu digo que são trabalhos diferentes, eu estou dizendo que se você é de uma emissora bilionária, se você tem goza de um status de ser um deputado federal, aqui neste país as pessoas vão ter a tendência de te respeitar mais. Então, os esculachos que eu passo não são passados em São Paulo, né? Isso, em momento nenhum, eu estou fazendo juízo de valor, né? Não, de qual com certeza. que é. Você está falando de Eu tô falando da fatos. vivência. Isso, entende? Assim, hoje, as pessoas... Eu chego a um estabelecimento, tenho hoje muito mais respeito do que tinha antes, mas dá para você imaginar o que eu passei. Você Com certeza. tá num país onde prevalece muito essa questão econômica, então, se você vem da internet, as pessoas acham que é um negócio que pode esculachar, enfim, de qualquer jeito. Lidando com o patrimônio, né? Porque eu estou lidando diretamente com o patrimônio do fornecedor. Então, a gente passou muito problema. Eu digo que são trabalhos diferentes por causa disso. Porque, em todo o tempo, eu faço questão de demonstrar isso. A Ronda do Consumidor é um trabalho popular que qualquer pessoa pode fazer. É isso que eu tento dizer, sabe? Eu tento dizer que você não precisa de ser... Bacharel em Direito também. Exatamente. Você não precisa ser bacharel em Direito para fazer o trabalho da Ronda do Consumidor. É por isso que eu luto todos os dias. Eu compartilho informação para quê? Para que a pessoa, a dona de casa, o porteiro, enfim, ela possa chegar a um estabelecimento e lutar pelo seu direito sem precisar de ostentar nenhum título. Então, esse é o trabalho da Ronda do Consumidor. Por isso é que eu sofro muita resistência. Porque eu poderia, Iago, desculpa, eu poderia, talvez... usar até mesmo o meu título mesmo, de bacharel em Direito. Eu sei que seria mais fácil se eu chegasse no estabelecimento, por exemplo, e falasse assim, não, eu sei do que eu estou falando, eu sou graduado na melhor universidade privada do país, que é a PUC, né, que você também vem de lá.
talvez eu recebesse um respeito maior. Ah, tá, então ele sabe o que ele está falando. Eu não falo isso. Você chega com a letra da lei, né? Entendeu? Quem você é? O Ben Mendes, sabe? Então vamos lá. E você vai me respeitar não é porque eu sou jornalista, você vai me respeitar porque eu sou sou um uma cidadão, pessoa. uma pessoa que vou ser respeitada. Ponto, não. É incrível. Eu acho assim, você tá fazendo um grande serviço Muito obrigado. para a sociedade, porque é o que a gente estava conversando antes. As pessoas nascem e têm direitos. Só que, às vezes, ela vai viver a vida inteira, vai morrer, sem saber que ela tinha um monte de direitos, que ela não fez jus a eles, não lutou por eles. Sim. E, assim... Foi negado a ela, às vezes. Exatamente. É. E, às vezes, ela foi negada, ela nem sabe Sim. que foi negado de uma forma injusta, né? Sim. Então, esse trabalho que você faz de incentivar as pessoas a conhecer... Eu vi até em vídeos, né, que você fala, Aham. por exemplo, sobre o direito de imagem. Sim. Da pessoa que está à frente da pessoa jurídica. Sim. Que é uma questão... Eu dei uma pesquisada sobre isso, né? Aham. Mas que eu acho que o inciso 10º da Constituição ele não vale como vale para uma pessoa física. Né? Pois é. Olha, a Inciso 10º pessoa do jurídica não artigo tem 5º. direito à intimidade, gente. Sabe? Vamos lá. Nós estamos começando já com as tretas, né? Gente, assim, o direito ele deve ser democratizado. Ponto final. Mas direito não é... Direito é ele advém de uma ciência social aplicada. Uhum. Então, significa que é bom você falar de direito em um boteco, mas o direito não advém de um boteco. Né? Você tem que ter estudado, você tem que saber do que você está falando. Então, no Brasil, existe muito essa situação da pessoa assim, ela escutou uma coisa mal escutada uma vez e ela sai reproduzindo quando isso diz respeito a direito, por exemplo. Então, direito de imagem. Alguém, alguma vez na vida, falou isso e o pessoal decidiu repetir, né? Sem fazer uma análise criteriosa, sem fazer um julgamento técnico, enfim, daquilo, e sai repetindo. Uma das primeiras coisas que a gente escuta quando a gente chega a um estabelecimento é: eu não autorizo você a gravar aqui. Sabe? E aí você tem que perder um tempo, eu tenho que perder um tempo para explicar, e não adianta de nada. Sabe? Não A adianta, pessoa fica não. meio desconfiada. Não adianta. Quem que é esse charlatão aí? Isso, ela acha ainda que eu tô migué, sabe? Que não, que ela tem direito sim. E aí, às vezes, entra em contato com algum advogado, eu não sei qual a formação, a intenção, e orienta. Ah, não, mas fala que você não está autorizando. Tudo bem, pode falar que não está autorizando. Qual a diferença que vai fazer? Se você passar a rua e dizer assim, não autorizo o olho vivo a me captar imagens, vai adiantar alguma coisa? Não. Então a Honda é do mesmo jeito. Faz sentido. Você vai chegar... Cara, assim, eu tento levar na graça, assim, para ficar mais leve. Mas adianta. Eu passo em frente... por exemplo, eu moro no bairro de Lourdes ali. Toda a minha rua, ela é câmera de segurança. Toda. Privada. Porque quando eu falo da câmera do olho vivo, sempre vem aquele técnico que diz assim, não, mas olha o que você está fazendo. Você está comparando a câmera de olho vivo que é gerida pelo Estado e tal, como se tivesse alguma diferença. Não tem, né? Mas enfim. Tá bom, vou usar o circuito privado. Né? Você passa aqui, todas as ruas, todos os prédios, eles têm o seu circuito privado, que filma a rua. Eu não vou chegar lá... Tô descendo a rua e falar, não, aqui, eu não autorizo você a me filmar. Vai adiantar de alguma coisa? Não. O porteiro vai olhar e falar assim, beleza, passa, segue seu caminho. E vai continuar filmando. Né? O que não se pode, o que é vedado pela lei, é o uso indevido da imagem. Então, você tá lá captando na sua casa uma imagem de alguém que tá passando na rua. Você não vai pegar essa imagem e vai ridicularizar essa pessoa, publicar isso na internet para ela ser alvo de chacota, enfim, assim como também ninguém pode, né? Um juiz, por exemplo, não pode liberar uma imagem de uma audiência para ridicularizar o réu. Ele não pode, ninguém pode, né? Então, o uso indevido da imagem que é vedado pela lei. Mas, não, se reproduzisse o meu direito de imagem, Só que pior do que isso ainda... é quando as pessoas não conseguem fazer uma diferenciação entre pessoa jurídica e pessoa física. Quando eu estou filmando, eu cheguei a um estabelecimento comercial. Iago, eu não estou ali querendo saber da Juliana. Não quero saber da Juliana. Eu quero saber... O representante da pessoa jurídica Exatamente. no momento, que é o gerente, Exatamente. Eu quero saber da empresa X. E a empresa X, ela é representada por um humano. A gente ainda não tem totens aí para representar. Eu acho que no dia que tiver robô, vai ser mais fácil para a Honda. Verdade. O robô, eu acho que vai estar programado ali. Tudo bem, você tem o direito, pode fazer. Mas, então, eu não estou querendo saber dessa pessoa na vida privada. Eu estou querendo saber de um representante da pessoa jurídica. E aí confundem, né? O jurídico com o físico.
E é uma dor de cabeça, assim, que não adianta, né? A imagem vai ser captada, é para fins lícitos, né? Não, fora que, assim, se for usar o artigo 5º aí pra falar, o meu direito de imagem está sendo garantido aqui, tem o artigo 32 também que fala que o Estado deve garantir as condições para o direito do consumidor, né? Sim, direito do consumidor é fruto de um direito constitucional. Eu digo mais até, né? O direito do consumidor, ele é constitucional. Ele advém da Constituição puramente, né? Então, sendo assim, ele tem... Claro que, como a gente fala, a Ronda do Consumidor é seguida por diversos públicos. Então, tem o público acadêmico também, que seguem a Ronda. Então, o pessoal pode querer teorizar em cima do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o direito do consumidor é uma norma de status constitucional, não é isso, né? Que isso aí tem implicações diferentes. Mas o que eu estou dizendo é a importância do direito do consumidor é tamanha que ele foi previsto na legislação constitucional. Então, não é qualquer coisa. Um dos primeiros artigos do Código de Defesa do Consumidor dispõe que é uma norma de relevante interesse público e uma norma de ordem pública. Ser uma norma de ordem pública significa que o juiz não pode falar assim: olha, estou julgando esse caso aqui que envolve relação de consumo, direito do consumidor, mas eu não gosto do Ben Mendes e quem está patrocinando essa causa é o doutor fulano de tal, que é da Ronda do Consumidor. Não vou julgar. Ele não pode fazer isso. De jeito nenhum. Ele não pode não apreciar, ou, aliás, não apreciar ele não pode em caso nenhum, né? O juiz deve apreciar. Mas ele não pode isolar a aplicabilidade do direito constitucional porque é uma norma de ordem pública. E o pessoal acha que a gente está pegando o quê? Tipo, um papelzinho e saindo na rua para brincar. Nossa, ainda mais no Brasil. Fala, ninguém respeita a lei, não, menino. O que você tá fazendo aqui? Sabe? Exato. E é uma coisa que tá banalizado. Sim. Sabe? As pessoas não sabem que o negócio, assim, tá proeminente a nós, assim, em todos os sentidos. Exatamente. E tem uma intenção, né? Como falávamos antes. Aham. A partir do momento em que você conhece, você adquire poder, né? Poder, no mínimo, para debater, para discutir. Então, quando você aprende que você tem direito, você é um consumidor, logo você tem direito, e a norma que te protege é uma norma de ordem pública, a conversa fica diferente com quem está querendo te lesar. Por isso é que, Iago, eu vou para as matérias com muita tranquilidade. Primeiro que a gente faz uma análise criteriosa dos casos e tal. Nossa, eu acho que se eu fosse você, nessa posição, eu ia totalmente nervoso. Não, tem a tensão do desconhecido. Nossa, eu fico... Putz, eu vou ter que saber na ponta da língua e a pessoa traz sei lá, igual que eu vi desse... na Casas Bahia. Eu tô te interrompendo. Não, mas, fica à vontade. Qual? Na Casas Bahia que teve, assim... Chamou a polícia e veio a gerente. Ela falou, Sim, o artigo lembro. 397 dispõe... Você falou, de onde? Sabe? Um negócio assim que a pessoa simplesmente chega e joga uma informação ali, sim. sabe? Sem ter E é isso aí, olha só. Se a gente não tiver... Por quê? Novamente, vamos falar. Eu trabalho nas plataformas digitais, redes sociais. E estou muito bem assim. Já teve contatos prévios de emissoras querendo levar para televisão? Já. Mas eu gosto de trabalhar nas redes sociais. Justamente pelo propósito de popularizar o direito. Mas aí eu também tenho que lidar com o preconceito histórico que existe com aquilo que não vem de uma grande fonte de poder econômico. Então a internet, como a internet está acessível a todo mundo, as pessoas tendem a valorizar menos o que vem da internet do que o que vem de uma grande emissora, seja televisão ou rádio. Por exemplo, seu podcast. Olha aqui, você vai disponibilizar isso aqui e vai ficar para sempre na internet. Isso é muito mais... Pode falar nome de empresa aqui? Pode. Isso é muito mais poderoso do que um programa que está rolando agora na Itatiaia. Mas as pessoas não percebem isso, né? Com certeza. Mas a Itatiaia é a maior rádio de Minas. Então, assim, se você falar assim, não, sou apresentador da Itatiaia, as pessoas falam assim, uau, você é apresentador da Itatiaia. Agora você fala, eu tenho Da Ideia Podcast. Ah, é da internet? Ah, tá. Cara, é o contrário. Você está produzindo um conteúdo que vai ficar para sempre na internet. Isso é muito forte. Significa que a gente está aqui conversando agora, o que passou nas ondas de rádio e nas ondas de TV, enfim, acabou. Se você não assistiu agora, você não vai assistir depois mais. Se ninguém captou e gravou, tchau. Vai ficar. O que está passando agora, qual a maior emissora de televisão do Brasil? Rede Globo. O que está passando agora lá, não faço ideia e nunca saberei. Por quê? Tá aí, foi embora. Uma benção. Foi embora. Agora, o que está na internet, não. O que está na internet, se você não viu agora,
Você vai ver depois. Então, isso é muito poderoso. Mas, quando a gente tem uma questão de internet, assim, as pessoas ainda têm esse preconceito histórico. Então, elas vinculam isso ao conhecimento. Então, se você é um jornalista que as suas plataformas principais são redes sociais, as pessoas acham que você também não conhece. Elas acham o seguinte, não, se você fosse bom realmente no sentido assim, se você soubesse realmente, estava na televisão, já teve uma pessoa que falou isso pra mim, eu falei assim, gente, não, se você fosse um grande jornalista, você estaria na televisão. Não que eu seja um grande jornalista, porque eu não sou mesmo, eu só tenho 1,82 m, assim, de tamanho, assim, mas tô aprendendo muita coisa ainda. Mas prefiro 1000 vezes estar na internet. Mas aí quando eu chego pra Ronda do Consumidor, a pessoa pensa assim, é um canal de YouTube. Então tá bom. Então esse cara não deve saber do que ele tá falando. Porque acho que atrela muito ao entretenimento, a comédia e tal. Isso! Eles falam, ele só tá fazendo um negócio aqui pra ter clique, pra ter... Isso, E às vezes não- pegou o microfone, uma câmera e tá saindo. Por quê? Como eu tava dizendo, a pessoa ela pensa assim, veio da internet, então provavelmente não sabe nada, tá aqui fazendo graça. Entra em contato com seus departamentos jurídicos, enfim, e aí eu sou questionado mesmo na lei, assim. E por isso que para fazer a Ronda do Consumidor, eu preciso estudar, sabe? Eu estudar o Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência, a pátria. Porque, embora eu discorde, mas o Brasil ele é um país que segue muito entendimento jurisprudencial. Por que eu falo que eu discordo? Porque jurisprudência é uma coisa que depende da cabeça do juiz, né? Então, um juiz uma turma entende de um jeito, outra turma entende de outro. Isso é jurisprudência. Mas a gente tem que estudar isso, porque já que é assim que funciona, né, o processo, enfim. Então a gente estuda. E aí acontece isso, a pessoa vem, tá, fala que a lei tal, o artigo tal, não sei o que tal, veda ele de fazer isso. Então eu escuto, tá falando pra mim que veda, então deixa eu escutar, né? Só que na maioria das vezes, tipo assim, não tem nada a ver, é só vamos jogar o verde aqui. Né? Então a gente tem que se preparar. Vamos ver se esse cara sabe mesmo. Vamos ver se sabe mesmo, né? E eu já me acostumei a isso já. Antes eu sofria mais no sentido assim, pela própria questão da inexperiência, sabe? Então, eu debatia demais. Hoje não, sabe? Hoje eu não debato tanto. Eu falo o seguinte, aquilo é uma oportunidade muito grande para o fornecedor se explicar. Não vai se explicar, não quer se explicar, não quer resolver o problema, tudo bem. Esse problema vai ser resolvido, porque a gente sabe que o consumidor tem o direito, porque existem indícios fortíssimos que ele tem. Tudo bem, estou indo embora junto com o consumidor e vai ser pior. Quem desrespeita o direito, a consequência sobre ele é muito pior, né? E aí, tudo bem, a gente vai embora. O que eu digo de consequência? Eu digo que a gente não deixa os consumidores desamparados. Se você não resolveu o seu caso na matéria, eu encaminho para os nossos advogados que vão fazer o quê? Um ajuizamento daquela ação. E aí, eu sou uma pessoa pragmática, eu penso, acaba sendo irracional o fornecedor que faz uma coisa dessa. Porque, embora todo mundo tenha direito de ação, mas tem que ser um pouco inteligente também. Tem uma equipe de jornalismo ali na sua frente mostrando para você claramente que a empresa errou, sabe? Ou seja, a sua empresa errou. Não fica muito mais fácil para você resolver o problema ali? Mas não. Por quê? Porque se você ajuiza isso, você vai ter que pagar advogado, custas processuais e ainda vai passar uma imagem para o mercado de que você é uma pessoa que não gosta de respeitar o direito que está tão evidente ali do seu consumidor, né? E, então, os êxitos judiciais são sempre aí, muito altos. Então, antes eu me esforçava mais, sabe? Eu ficava insistindo para resolver na hora. Hoje, eu dou oportunidade, eu ainda tento alertar, sabe, sobre o que está acontecendo. Eu aceito as provocações, normalmente não me afeto em relação a isso. Então, hoje você é um pouco menos incisivo, às vezes? Não. Não? Não, eu continuo sendo incisivo do mesmo jeito. Eu digo que eu sou mais... eu tento menos vezes, sabe? Entendi. Entende? Antes, assim, o nível de ser incisivo era o mesmo. Só que antes eu ficava tentando mais, sabe? Tentando mais e mais, e via que a pessoa estava assim... Você tem censura de vocabulário aqui? Não. Cagando. Pode ficar à vontade. A pessoa tava cagando para o que o consumidor tava passando e tal. E eu ficava insistindo demais. Hoje não, eu explico claramente o que está acontecendo, demonstro com muita propriedade o direito do consumidor, mas se não quiser resolver, não, tá tudo bem, a gente vai embora. Não vou submeter o consumidor também a esse constrangimento, porque quando o consumidor procura a Ronda, ele já tentou resolver sozinho.
E aí, vou ficar ali de novo, deixando esse consumidor ser desrespeitado? Não, vambora. Vambora, e aí... E igual você falou, o fornecedor Sempre se resolve. não pensa que é uma oportunidade incrível para ele falar, realmente erramos, Sim. tá amparado pela lei, e pensar que você chegou a fazer um estudo prévio do caso da pessoa para estar ali. Sim. Você não achou a pessoa na rua Exatamente. e aí falar, como é que é o caso aí? Tá, esse aqui é o documento. Não. Não é. E eu sou cristão, Iago, e eu me pauto sempre pelas escrituras, e tem um texto bíblico que diz o seguinte, que a soberba, ela antecede a queda. Ou seja, todo soberbo vai cair, sabe? Então, existe muito isso. A soberba mesmo do empresário, sabe? Do fornecedor, ele soberbo. Então, ele vai, não, isso aqui eu não vou. Ela acha que se ela se submeter à égide da lei, ela vai estar se submetendo a mim. Não é isso, cara. Não tem nada a ver. É só uma ferramenta, sabe? né? Exatamente. Entende? Mas eu percebo isso, uma arrogância, uma soberba, de, não, eu não vou. Se eu abrir mão aqui, não é nem abrir mão, mas se eu resolver esse problema aqui, vai ser como se eu tivesse me curvando à autoridade desse jornalista, então eu não vou fazer isso. Não tem nada a ver, sabe? Assim, a pessoa... Muito melhor seria se ela se curvasse à égide da lei, porque ou é agora ou é depois. E depois é muito mais caro. Exatamente. E até, a gente estava até conversando disso, né? Você fica um pouco restrito, né? Para ir para emissora de televisão, justamente que você vai ficar engessado em poder, assim, atuar e representar pessoas que estão ali. Sim, a gente precisa ser inteligente. Uhum. A gente precisa ser inteligente, saber disso. Internet, hoje, é muito mais poderosa do que televisão, rádio, isso aí a gente já sabe. Só que internet no Brasil é cara. Então, ao receber um convite de uma emissora, tem algumas coisas que eu precisaria de colocar à mesa. Assim, se eu tiver plena liberdade para atuar, como eu atuo agora, não escolher pauta, sabe? Assim, não, esse aqui você não vai não, porque esse aqui é nosso patrocinador. Esse aqui você deixa quietinho lá. Eu até iria. Por quê? Porque a televisão ainda chega a lugares que a internet não chega. Nós temos que entender que um pacote de internet é caro, né? A internet Olha a minha época da internet discada ainda. Internet, como é que chama esse trem? Como é que é a internet? Banda larga, isso. Internet banda larga é cara. Então nós temos que entender que um ribeirinho do Jequitinhonha, ele não tem acesso à internet. Mas vai ele ter acesso tem... ao rádio ou à televisão. No máximo a televisão. Isso, ali ele tem. Então, se a gente vai em um programa de televisão, a gente tem a chance de atingir essas pessoas também que são muito importantes e precisam saber do direito delas. Então, esse seria apenas o único fator que me levaria para uma televisão hoje. Seria somente esse, sabe? Alcançar essas pessoas. Mas os entraves são muito maiores por causa disso. Realmente, a televisão ela é amplamente patrocinada pelas empresas que eu estou indo lá, sabe? Então, você tem uma empresa que patrocina um programa de televisão. Aí foi a Ronda do Consumidor lá e fez uma reportagem. O executivo chega pro dono da TV e fala assim, olha, você quer o meu patrocínio ou esse cara aí? O exemplo que a gente deu do que eu te falei do vídeo da Casas Bahia é exatamente isso. Você pega a emissora que tem o patrocinador da Casas Bahia, aí você vai lá e você fica restrito, fica rígido. Eu acho que é muito pouco provável que uma emissora patrocinada por uma Casas Bahia, por exemplo, que é uma grande empresa, me permitiria gravar nas Casas Bahia. Eu acho muito pouco provável. Né? E como eu disse, eu sou uma pessoa pragmática e talvez até empírica, eu fico olhando. Eu nunca vi isso acontecendo, sabe? Nunca vi um programa que patrocina, uma empresa que patrocina um programa sendo denunciado naquele mesmo programa. Nunca vi isso. É uma questão lógica. Então, acho que eu ficaria muito mais engessado hoje. Não, exatamente. Que isso. Eu acho que a maior vantagem da internet é a democratização da informação. Sim. E eu acho que você vai ganhar muito mais se continuar ali. Sim. Porque você está conseguindo atender muitas pessoas de uma forma, não só atender o caso específico, mas também de falar, seu direito é esse, assim. Sim. Estude e conheça o seu direito para você exercer ele da melhor forma possível. Sim. Sem assim, ter que... por exemplo, me procurar, mas não no sentido... Tipo assim, saiba do seu direito e vai contestar, bata o pé, porque é seu. Feedbacks que a gente mais recebe, que me deixam mais felizes, são quando os consumidores falam assim, eu ouvi uma coisa na sua reportagem, cheguei no estabelecimento e falei e deu certo. Sabe? E eu fico muito feliz, Iago. E a gente recebe isso, assim,
com muita frequência. Talvez eu diria até diariamente. E também tem os feedbacks negativos, né? Essa não é a parte legal de se Sim. falar, mas teve algum que te marcou bastante, sim, que você falou, pô, essa pessoa tá falando isso do meu trabalho, um negócio... Então, eu me policio em nome da minha saúde mental, eu não leio comentários. Raros os comentários que eu tenho acesso. Nem positivos, nem negativos. Em nome da mesma questão, né? Porque se você for analisar as nossas plataformas hoje, você falou que você conheceu o trabalho da Honda através de um grande influenciador, Vamos falar apresentador. dele ainda. Pronto. Então, assim, você percebe o que a Honda do Consumidor se tornou hoje. A gente recebeu de um cantor, assim, super respeitado também fora do Brasil, que segue a Honda do Consumidor. Que bacana. Então, é um trabalho que hoje ele tem um alcance muito grande, né? Só que, Iago, eu me perdi no que eu tava falando. Eu não sei o que eu tava falando. Me ajuda, pelo amor de Deus. Que eu tô... Ah, tá. Não... eu não vejo os comentários, caçamba. Você acha que eu fiquei rindo esse tempo todo? Porque eu também me perdi. Na hora que você falou, eu me perdi, eu falei, puta, eu também. Lembrei. Os comentários, saúde mental, bora. Isso. Por quê? Porque quando é um trabalho que tá chegando a essas pessoas, né, chega, por exemplo, o porteiro do meu prédio assiste e sim, fica super feliz que assiste, eu fico super fascinado com isso, porque é nessas pessoas que eu quero que chegue o trabalho. Mas também quando chega uma celebridade, eu penso assim, essa pessoa, ela influencia uma legião de outras pessoas. Então, quando essa pessoa diz assim, acompanho o trabalho desse cara, sou fã desse cara, isso é meio que um carimbo sobre essas pessoas que seguem ele, para virem atrás. Vamos ver quem é o cara que o fulano segue, certo? Então, geralmente, Iago, são muitos elogios, sabe? Assim, adjetivos que eu entendo que eu recebo com muita gratidão, com muito carinho, só que eu não posso também me deixar levar por isso, sabe? Eu não posso... Por exemplo, tem muita gente que fala assim, Ben Mendes é herói, Ben Mendes mito, Ben Mendes não sei o quê. Cara, se eu me deixar levar por isso, eu vou imaginar que eu sou tipo esse cara aqui, certo? Superman. O Superman, por que ele é uma fantasia? Porque ele é um cara que acerta sempre. Eu não acerto sempre, eu vou errar também. Né? O Superman, ele não decepciona. Eu vou decepcionar. Tá tudo bem. O Superman, se tem um chamado lá, é o quê? Kryptonita que mora? Então. Kryptonita é o ponto fraco dele. Kryptonita... Olha só como é que eu entendo dos trem. Eu ia falar que Kryptonita é onde o Superman mora. Meu Deus. Qual é a kryptonita de Ben Mendes? O meu ponto fraco? Meus filhos, eu acho. Se envolve seus filhos, você já... Eu não exponho os meus filhos nas redes. Muito, muito raramente. Por causa disso. Porque eu sei o seguinte, se eu não estou preparado para uma exposição como essa, porque não estou, eles muito menos, né? E aí, Iago, se você acredita nisso, sabe? Por exemplo, se eu acredito nisso, não, então, tipo, Ben Mendes é herói. Ok, então eu vou achar que eu acerto sempre, eu vou achar que eu não decepciono, o Superman ele não pode decepcionar, certo? Eu tô passando por um problema, tem o quê? Um mês, eu acho que a gente não grava nada. Por escolha minha. Eu estou passando ainda por problemas de ordem psicológicas que me tiraram a concentração. Eu não vou fazer gravação só porque eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o direito do consumidor e tenho que respeitar o meu corpo. Eu tenho que chegar ali, e a minha mente, eu tenho que chegar ali para fazer uma defesa do consumidor sabendo que eu estou, assim, completamente ali para defendê-lo. Do jeito que eu estava, eu não iria. Um super-herói não tem isso. Super-herói está sempre pronto para ir, né? Então, quando as pessoas falam isso, super-herói, eu sou muito grato pela imagem que elas estão tendo, tal. É uma pessoa que gosta muito do trabalho, só que eu não posso me deixar levar por isso. Então, não tenho a prática de ler comentários. Mas também tem um comentário negativo, que é outro que eu também não gosto de ler. Por quê? Porque uma coisa é você falar assim, por exemplo... Bem, eu não gosto da Honda do Consumidor porque eu acho que você é barulhento demais. Um exemplo. Sei lá. Como é que é o nome do operador de som que tá lá? O Breno. O Breno deve tá me chamando de barulhento. Salve, Breno. Mas enfim. Você grita demais. Um exemplo. A pessoa falar, tudo bem. Eu concordo com você que, por exemplo, eu tô gritando demais agora. Porém, essa é a sua opinião. Tá tudo certo. Você tem direito de expressá-la e tá tudo ok. Outra coisa é você... dizer para mim, por exemplo, que eu sou um bosta,
por exemplo. Uhum. Eu não sou um bosta, entende? Eu não sou. Também é a sua opinião, só que isso é agressivo, né? Por que você vai falar que alguém... Infundado, né? A pessoa Total, só fala isso. da boca pra fora. Entende? Ou outras coisas. No princípio da minha carreira, por exemplo, aparecia algumas pessoas, aconteceu até numa situação de ter um react de um vídeo que teve um comentário assim, que era o Celso Russomano da Deep Web, sabe? Eu falei assim, o que é essa porcaria de Deep Web, né? Eu entendo o que você tá querendo dizer quando você fala isso. Eu entendo perfeitamente os preconceitos que criaram, que você foi criado nele e tal. Eu entendo o que você tá querendo dizer com Deep Web. Mas não é uma opinião que você tenha direito de manifestar. E eu me sinto confortável de trabalhar e de falar isso com você, que também é bacharel em Direito, porque as pessoas confundem democracia ou liberdade de expressão com invadir a sua plataforma para falar o que quiser. Não, são coisas diferentes. O que é liberdade de expressão? Você tem o seu podcast, o Da Ideia Podcast. E aí eu assisto lá e eu acho uma porcaria esses podcasts. O que é liberdade de expressão? Eu criar um podcast para mim e falar assim, o Da Ideia é uma porcaria. Isso é liberdade de expressão. Agora, eu não tenho o direito de ir à sua plataforma, ir lá no seu canal e escrever nos comentários, o Da Ideia é uma porcaria. Isso não é liberdade de expressão, isso é invasão, entende? Aí as pessoas acham o seguinte, não, mas você se propõe a ir para a rede, eu posso comentar o que eu quiser na sua plataforma. Não pode e não vai. Se comentar discurso de ódio aqui, vai ser bloqueado. E vai mesmo, sem pensar duas vezes. Se comentar coisas que agridem a dignidade, seja minha, seja do consumidor ou de qualquer outra pessoa, vai ser bloqueado. Ah, mas então você não consegue conviver com opiniões alheias? Consigo. Mas então crie um canal para você. E lá no seu canal, você faça a crítica que você quiser. Se ela for uma crítica criminosa, você vai ser processado. Mas geralmente eu não processo. Eu nunca processei ninguém. Mas assim... Nunca processou ninguém? Não. Mesmo? Pelo meu trabalho da Honda, não. Não, né? Nunca, não. Teve um caso de que foi uma representação criminal. De injúria racial. Isso ali. Eu cheguei a ver isso. Eu fiquei, te confesso que eu fiquei bem sentido com esse vídeo quando eu vi, porque, assim, racismo é uma coisa que tá disseminada, né? E as pessoas... Assim, é uma coisa banalizada. A pessoa te chama de alguma coisa ali E tá tudo bem. E tá tudo bem. É. Só que não. Não tá. Foi sensacional da forma que você agiu. Pois é, eu aprendi assim, sabe, Iago? Eu não vou ficar Você esperando. está preso. Nossa, sensacional. Cara, eu não posso ficar esperando alguém agir por mim. Porque, na maioria das vezes, não agirão. E aquele caso, ele é emblemático neste sentido. Você conhece, você estudou o Código de Processo Penal... E a norma penal, ela dispõe que qualquer do povo pode e as autoridades devem prender alguém em flagrante, enfim. Aí a norma prossegue. Em situação de flagrante delito. Existia ali alguém que devia agir. Eu podia agir. Podia, isso mesmo. Eu fiquei curioso com a figura do policial ali mesmo. Ele deveria agir, ele não podia agir. O verbo poder está sobre mim. Eu posso agir, ou seja, eu posso ser discricionário. Eu posso decidir assim, vou agir ou não vou agir. Sim. Porque eu sou um qualquer do povo. Ele deveria agir. Não agiu? Não! Mentira. Assiste o vídeo de novo, que você vai ver que tem um policial militar. Porque, assim, eu vi que ele tava ali, que você falou com ele, e aí depois já deu o corte pro delegado. Não, assiste lá de novo que você vai ver. Assisto no vezes Ele tá 2. falando ao celular ou conversando no rádio, ele presenciou a injúria. Ele não... Não, isso eu vi que ele chegou a não estar prestando atenção, mas aí depois você chegou a falar com ele, e aí ele não fez nada. Iago, dá pra ouvir. Assim, primeiro que aquilo foram atos sucessivos, né? E depois que você consegue ter clareza de que um agente policial naquela situação presenciou o crime sendo cometido e não agiu. Eu vou ficar aqui numa posição, enfim, de passividade? Nunca. Eu não sou essa pessoa, sabe? Se alguém que deve agir não vai agir, eu vou agir. Não, e o interessante é que você estava amparado pelo Código de Processo Penal, artigo 301, como pessoa física, e não como repórter Ben Mendes, não como Ben Mendes, bacharel em Direito, sabe, como pessoa do povo. Você sabia do seu direito,
poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem. E você só, assim, tentou fazer com que uma autoridade policial fizesse o trabalho Sim. dela. E não fez. Aí eu fui lá e fiz. Isso E aí pega representa mal, né? muito. Mas pega mal. Pega muito mal, sabe? Eu acho... Enfim, tem algumas questões que elas são comportamentais, elas são de etiqueta e são de dever da função, sabe? Você tem que saber o que você se propõe a fazer, né? Porque vai pegar mal para você. A gente sabe o porquê, né? É porque esse tipo de coisa não é dado, a ela não é dado devido crédito no Brasil. Mas não interessa. O que interessa foi que eu não iria deixar aquilo passar em branco, porque foi assim que eu aprendi na minha vida, né? Não fui depois para as redes também fazer daquilo um espetáculo, não, sabe? Porque é outra coisa que também não vou me submeter a Você isso. até termina o vídeo falando que você tá triste com a situação. Claro. Assim, que Sim. você não tá ali pra isso. Não tô ali para isso e nem vou explorar isso politicamente depois, né? Eu acho que a luta antirracista no Brasil, ela perde muito quando se exploram episódios como esse politicamente, com a intenção nefasta, sabe? Eu não iria explorar isso politicamente, não ia fazer palco disso, enfim, não iria fazer como não fiz, né? Você percebe que eu acho que eu não... Eu só falo disso em entrevistas, né? Eu não falei sobre isso no canal e nem nada. Mas é uma situação real, é uma luta que tem que se haver. E é isso. Se você vai ficar esperando alguém agir por você, não, você vai lá e age, cara. Por quê? Porque se você esperar alguém agir por você, você está dando muito poder para essa pessoa. E ela que vai decidir o seu futuro, os seus rumos. Sabe? Olha que poder. Cara, um cara que tá assim, ele tá pouco se importando com você, você vai dar esse poder para ele decidir o seu futuro? Não, vá lá e faça você mesmo. Mas então, eu conheci seu trabalho pelo React, do Casemiro. Que, assim, tem uma pauta diferente da sua, né? Que ele tá ali fazendo stream na Twitch e uma coisa voltada pro entretenimento, aquela coisa mais de ser engraçado mesmo. Por si só, ele reage a muitos conteúdos, então você vê ele Shark Tank, você conhece? De empreendedores. Isso, de empreendedores. Ele assiste futebol, goza rodar, sorteia camisa, aquela coisa toda. Mas às vezes vai ver vídeo de comida. Assim, ele tá ali vivendo a vida dele e ao mesmo tempo compartilhando com as pessoas. Sim. Né? E achei interessante, porque foi o primeiro conteúdo, tipo, sério, que eu falei, porra, isso aí é muito mais do que apenas entretenimento. Sim. E você já teve algum contato com o Casemiro? Ele chegou a... Pois é, cara. Assim, antes de te responder isso, só vou fazer um comentário, porque eu te disse que eu nunca processei ninguém, não pelo trabalho da Honda, né? Mas pelo meu antigo trabalho de jornalismo, teve algumas pessoas que eu precisei de processar, porque... Coisa boa. Isso é bom, isso é bom. Mas sobre a Honda, não. Mas até hoje, eu nunca assisti nenhum react do Casemiro ao meu conteúdo. Nunca assisti. Por quê? Porque eu penso assim, cara. Primeiro que foi uma avalanche, assim, né? Veio gente de muito lugar. E o pessoal começou com algumas gírias, assim. Quando eu fazia alguma coisa no Instagram, porque o Instagram, o Gabriel que olha, mas eu olho mais, que é meu Instagram pessoal. Então, eu vejo alguns comentários em lives, alguma coisa assim, o pessoal falando, bem-vindos do entretenimento. Eu, gente, o que tá acontendo aí nessa vida? É o bordão do Casemiro. E aí, de repente, o pessoal começou a manda pro Gabriel, tá falando que o Casemiro te reagiu e tal, não sei o quê. Eu sou tímido pra caramba, cara, sabe? Por mais que a gente tenha um trabalho de comunicação, assim, as pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímido. E outra, eu penso, é uma pessoa que... Pelo que chegou ao conhecimento, enfim, tem milhões, assim, de seguidores, né? Uma pessoa super relevante e tal. Essa pessoa escolheu, assim como o cantor que eu havia falado lá pra você, escolheu, tipo, tirar um dia dela pra assistir meu conteúdo e mais. E falar sobre ele, sabe? Porque tem gente que assiste, tem muitas pessoas conhecidas, celebridades, enfim, que assistem ao meu conteúdo, mas alguns não falam isso em público, né? Ele escolheu falar. Cara, então você percebe assim, é uma pessoa que não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, ele tá fazendo simplesmente por generosidade e tal, tá comentando. Eu penso, se eu assistir esse react, o que eu vou fazer depois? Sabe? Tipo assim, eu vou lá atrás do cara pra importunar o cara, tipo, velho, sabe? Não, tipo, eu fico sabendo o que eu vou fazer depois. Entende? Então fala assim, nunca assisti até hoje. Mas eu acho que vale a pena assistir algum vídeo dele reagindo pelo motivo de... cai naquela coisa que você falou de, eu não quero que a pessoa chegue e fale, eu sou um herói. Não é isso.
Mas, assim, eu acho que é interessante você ver aonde que você conseguiu chegar com a Aham. sua informação, assim, Sim. para pessoas leigas na área Sim. jurídica. E, assim, os comentários que ele faz, apesar de ter todo esse panorama de comédia, de Sim. entretenimento e tal, é uma coisa, tipo assim, da forma dele, pô, Ben Mendes é pica, olha o que ele tá fazendo. Sabe, é um negócio Pois assim, é. ele realmente valoriza o trabalho Aham. pelo trabalho mesmo, Sim. sabe? Isso é interessante. Eu Uhum. sou... Nossa, cara, assim, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão em relação a isso. Até porque, como eu te falei, todos os percalços que a gente enfrenta, né, enfim, nós somos completamente desacreditados no princípio e tal do trabalho. Chegar a esses lugares é muito importante pra gente. Só que o meu problema é realmente a timidez. Eu vou fazer o quê, Iago? Tipo, o que eu vou fazer? Porque... Entendo. Entende? Como que eu vou me aproximar? Tipo, e falar assim, tudo bem? Aqui, eu fiquei sabendo que Você nunca teve um contato com o Casemiro até hoje, então? Não, eu sei que o Gabriel mandou uma mensagem agradecendo por ter reagido ao vídeo. Inclusive, o Gabriel não me falou que tinha mandado essa mensagem. Quando eu vi que o Gabriel mandou, eu falei... Gabriel não fez isso. O Gabriel é autônomo, sabe? Uhum. Tem coisa que ele decide por ele mesmo. Acontece, Gabriel, acontece. Aí eu falei, tipo, sabe? Porque eu penso isso, o que eu vou fazer? Sabe? Entendi. Até porque, Iago, eu busco pensar... Por exemplo, antes de vir pra cá, o que eu tava fazendo? Eu tava dentro do meu apartamento lá em casa com os meus filhos. Dei uma cachorrinha pra minha filha hoje, porque ela conseguiu me manipular. Conseguiu te convencer. Conseguiu me convencer. Vai ser advogado. Vai. Persuasivo. Total. E aí, completamente. E aí, assim, fiz aula de dança com a minha esposa. Então, tipo, minha vida é uma vida completamente normal. Uhum. E eu não quero perder esta visão sobre mim, sabe? Aí, beleza, estamos vindo pro podcast. Eu quero chegar aqui, tipo, conversar com vocês, trocar experiência. Acessar novos públicos, né? Exatamente. Eu não quero ter um pensamento sobre mim, assim, como eu te falei. Hoje não consigo mais ir a lugar nenhum sem ser reconhecido, sem ser abordado e tal. Acho isso o máximo, sou tímido, mas acho isso o máximo e tal. Quero conversar com as pessoas, assim. Já teve fã que eu conversei por 1 hora, assim, no shopping e tal, sem problema nenhum. Até me ajudou, porque eu tava esperando a Paula, que tava numa consulta. Eu falei, que ótimo, vamos ficar conversando aqui, meu filho, você não vai embora, não. Mas, enfim. Otimizou o tempo de espera. Pronto. Mas é isso que eu quero. Eu quero continuar me vendo assim, sabe? Como uma pessoa normal, porque eu sou, de fato, um cara normal. Então, como eu te falei, eu tava lá brincando com minha filha, brincando com o cachorro, fazendo aula de dança, normal. Depois eu vim pra cá. Ser um jornalista, o Ben Mendes, enfim, da Ronda do Consumidor, é uma parte de mim, sabe? Mas eu quero que as pessoas também saibam que eu sou uma pessoa absolutamente normal. E eu sei como num país como o Brasil, a ideia da fama, ela é uma ideia meio que distorcida. A pessoa, ela acredita o seguinte, se você é famoso, é como se você fosse mais importante do que os demais, sabe? Ela atribui a você, tipo, uma importância. Não faça isso comigo, sabe? Por isso, no podcast passado, o entrevistador me perguntou assim, como que é seu nome? Eu falei, meu nome é Benoni. Meu nome não é Ben. Mas por quê? Eu tentei fazer uma diferenciação quando eu comecei a trabalhar entre o Ben Mendes e o Benoni, sabe? Então, quando eu vou me apresentar a você, se você não tivesse me convidado para o seu podcast, se a gente tivesse se conhecido num bar ali, Você fala assistindo... que seu nome é Benoni. Benoni, eu sou esse cara. Na minha turma de faculdade, sabe? Assim, eu não... Quem é você? Benoni. E assim, o pessoal não sabe do meu trabalho. Né? Eu vi que agora alguns deu uma descoberta, assim, mas quem eu pude, eu falei assim, fica, por favor, em off. Pelo amor de Deus, não compartilha, não. Você quer ser o low profile. Eu acho isso sensacional. Sabe? Cara, porque é o seguinte, vamos lá. Se você me encontra num shopping, numa rua como Benoni, você vai sentir muito mais liberdade de conversar comigo, porque você vai saber que você está conversando com um semelhante. Né? Agora, se você encontra o Ben Mendes, que é assistido pelo Casimiro, pelo cantor não sei o quê, você tem que ser um cara, assim, você tem que lutar muito para você não achar que aquele cara é diferente de você, sabe? Tipo, nossa, é um famoso. Não, cara, eu sou uma pessoa normal, sabe? E é isso que eu preciso de ser interpretado assim. Então, quando eu fico sabendo que essas pessoas assistiram o conteúdo, cara, eu entro, assim, num processo de... Tá bom. Tá, ok, beleza. E agora? Tá, vamos ver, vamos medir a temperatura, vamos ver o que tá acontecendo. Mas levo a minha vida com total naturalidade mesmo. E pretendo nunca perder isso.
sabe? Fora a questão de eu ter te falado do Casimiro reagir, eu Sim. ter te conhecido quanto a isso, porque assim, eu realmente sou um fã, eu acompanho ele justamente por ele não ser aquela pessoa que quer o clique, que quer, Aham. assim, crescer na internet e ser famoso. Ele fala Sim. exatamente o que você tá falando. Ele só quer ser ele, só quer ser uma pessoa Pronto. normal, ele não quer ser uma pessoa famosa. Exato. Por isso que ele tá na casa dele há um Aham. ano, fazendo, simplesmente reagindo e, vou botar pra gravar aqui e tal. Aham. Conversa com a galera 3 horas da manhã no chat e tal. Sim. Ele quer ser uma pessoa normal também, É porque é sabe? isso que é o legal. Não sabe? tem graça ser famoso. Eu falo o seguinte, ô, Iago. Vamos pensar, se eu assumisse Eu tô falando isso porque ontem alguém perguntou assim, como é que é? O pessoal da sua turma... Era no Instagram, eu tava fazendo história. O pessoal da sua uma água aí? turma... Não, obrigado. Sabe que você é famoso? Eu falei assim, não, primeiro que eu não sou famoso. Pra mim, famoso é Neymar, né? Quando a sua avó começa- sabe quem é. Exatamente. Mas, eu falo, essa ideia de ser conhecido, imagina, eu não posso deixar que isso atrapalhe o meu relacionamento com as pessoas, porque eu lido com consumidores. Eu preciso entender a dor das pessoas. Por isso que eu preciso parecer com elas. Né? Um caso da ronda do consumidor não pode ser apenas mais um caso. Eu não posso levá-lo como um número, assim, tá, é um caso aqui, beleza, vou lá resolver. Não, eu tenho que parecer com essa pessoa para entender a dor dela, o quanto que aquele direito representa para ela e poder defendê-la, ou fazer a mediação para ela. Se eu começo a pensar, por exemplo, que eu sou uma pessoa conhecida, eu já vou estar distanciado dessa pessoa. E aí nós vamos entrar novamente num debate jurídico, né, da teoria processual do direito. Por que nós temos um direito tão afastado da realidade hoje? Porque a investidura do cargo público, o senhor, ele é uma pessoa normal. Certo? O sujeito é uma pessoa normal. Tem os mesmos perrengues, o filho faz pirraça e rola no chão, normal, igual a todo mundo. Só que aí ele vai lá e passa num concurso para magistratura, investe, o nome do trem é até investidura, né? Então ele veste as roupas da magistratura e ele se distancia da sociedade. E pra ser chamado de doutor sem ser doutor. Exato, sabe? E aí quando ele chega para julgar alguém, por isso que ele não consegue dar um julgamento humanizado na maioria das vezes, um julgamento justo. Ele não consegue. Porque ele está tão distante. Ele está muito distante da pessoa que ele está julgando. Ele está num Olimpo, realmente, que assentou-se sobre o trono da Supremo, e vai julgar os outros que vieram para rogar. Aí você percebe a linguagem, né? Peças processuais que os advogados mais tradicionais diziam até isso: rogo a vossa excelência. Você sabe o que significa rogo? Cara! Isso também fico impressionado. Eu fico impressionado. Que isso? Como Excelentíssimo senhor, doutor, juiz. Meu Deus! Você fica, meu Deus, é uma pessoa num cargo público. Exato! Aí você fala assim, eu já vi peças processuais que falam assim, venho suplicar. Nossa. Que isso? Sabe? Não, você não conversa assim com um semelhante. E aí, fico muito feliz por você ter sido aluno do professor Rosemiro Pereira Leal, que a teoria neoconstitucionalista do processo é justamente o contrário disso. O processo ele deve ser regido pelas partes, o provimento construído pelas partes, o juiz vai ser o terceiro imparcial. Quem vai dar o provimento jurisdicional, quem vai construir o provimento jurisdicional é as partes. Logo, não existe ali uma hierarquia. E aí, então, você vai conseguir produzir um provimento democrático, o que não é produzido no Brasil, porque o Brasil é da instrumentalidade, né? O direito brasileiro é puramente instrumental, o processo é instrumental, ou seja, o juiz, ele é o terceiro lá de cima, né? Que ele pega o processo como um instrumento para fazer justiça. Que isso? Sabe? A gente acreditou nisso, né? E assim, o nosso direito, ele está há tempos acreditando nisso. E aí você percebe, nós temos julgamentos completamente injustos e desumanos, porque as pessoas, elas foram investidas em um cargo público, então elas acharam que elas agora não são como os semelhantes. Eu não posso aceitar isso. Porque senão daqui a pouco eu estou analisando o caso do consumidor e falando assim, não, tudo bem, ele tem direito, chegando lá e sendo um robô. Eu não sou robô, eu sou humano. Por isso que o meu jornalismo, ele é completamente, eu diria até informal, sabe? Quando você assiste, você percebe. Cara, eu tô cagando pra... Eu tô falando palavrão. Não, fica à vontade. Eu não tô me importando pra forma como eu tô... Às vezes tem hora que o Gabriel fica até um pouco irritado, a Paula também.
Porque assim, eu fico movimentando, cara. Humanos se movimentam. Não, sabe? eu acho incrível a forma que você consegue achar um equilíbrio entre Aham. a formalidade e a informalidade. É necessário. Você não tá ali de bermuda e de chinelo falando, pô, e aí, vamos resolver essa parada aqui? Isso. Sabe? Você tá ali se portando como uma pessoa que tá representando o que Sim. um advogado faz. Sim. Apesar de ser um seu advogado, com Aham. procuração e tal. Sim. Você tá ali na formalidade, mas mesmo assim conversando com um ser humano. Exato. E diante das câmeras, eu busco não estar engessado. Por exemplo, tem uma coisa que o Gabriel falava comigo, depois ele começou a entender, acerca do caminhar. A Paula também. Fica parado na hora que você vai falando. Cara, humanos se movimentam. Sim. Nós somos, desde a concepção, feitos por movimentos. Então, eu não vou ficar ali parado diante da câmera falando, não, eu vou movimentar, porque o consumidor ele fica muito mais à vontade quando ele percebe que existe não existe aquela o formalismo, né? Aquela coisa. Então, ele vai se libertando, e aí ele fala das dores dele, e aí eu posso realmente fazer uma defesa como se estivesse defendendo a mim mesmo, sabe? Então, eu não levo a ronda do consumidor apenas como profissão, sabe? É como se estivesse defendendo meu próprio direito. Por isso que eu me lasco. Eu me lasco legal. Eu tenho que Engraçado que a gente fez o caminho inverso, né? Você formou em Direito e foi pra Comunicação. Isso. E a gente, eu e Pedro, formando em Direito. Aham. E agora começando na Comunicação. Na comunicação, né? é. Mas, assim, você sempre teve esse ímpeto, assim, de se comunicar e produzir esse tipo de... Sempre gostei de informação. comunicar. Sempre, sempre. A palavra sempre, para mim, teve uma importância muito grande. Até porque, a partir do momento que ela sai da sua boca, você é responsável por ela. E você não deve recuar, porque ela não recua. É igual a flecha, né? Se não é possível que a palavra retorne para sua boca, não é possível que você recue também. A não ser que seja recuo estratégico. Então, assim, o que é um recuo estratégico? Se você quiser ganhar uma guerra, você não vai só marchar adiante. Vai ter um momento que você vai marchar para trás, né? Para que você recue, para que você avance novamente. Que seria uma metáfora pro silêncio, digamos assim. Também. Né? Recuar seria se calar perante alguma situação que... Para sair mais forte até. Aham. Né? Porque a palavra saiu. Aquela frase, né? Eu não sei exatamente, mas as três coisas que não voltam é a flecha tirada, Aham. a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Pronto, não volta mesmo. Não volta mesmo. É isso. Então, sempre dei muita importância à palavra. Muita, muita mesmo. E meu trabalho, ele é 100% na palavra, né? 100%. Inclusive, se eu falar uma palavra errada, pode ter uma consequência completamente diversa da esperada. Por mais que você não tenha a dimensão do que você está falando. Exatamente. Cara, Ninguém assim, se excusa de saber. Hoje, a gente... Eu tenho que ter muita responsabilidade, sabe? Porque a gente tem uma base de audiência, de seguidores, que eles são completamente apaixonados por aquilo que eles estão assistindo. Porque eles acreditam. O trabalho adquiriu uma credibilidade porque eles perceberam que ali tem um cara exatamente igual a eles. Entende? É o cara que faz... É o menino que faz a ronda do consumidor. Ali não é... Então, as pessoas começaram a acreditar e elas deram credibilidade a isso. Então, as matérias que nós publicamos repercutem muito fortemente, sabe? Então, assim, nós temos muito mais responsabilidade ao analisar uma pauta, analisar se o consumidor tem direito mesmo ou não tem, né? Porque, Iago, uma vez publicado na Ronda do Consumidor, se nós cometermos uma injustiça, ela dificilmente seria reparada. Sabe? Porque, cara, assim, é impressionante. Eu busco não ficar pensando nisso, como eu te falei. Porque números são efêmeros também. Com certeza. Teve uma senhora aí que ela falou assim, qualquer coisa me coloca no paredão. Eu tenho uma carreira brilhante lá fora. Confiando em números, O pior né? é que a gente fez os podcasts na época do BBB, a gente ficou falando disso. Pois é. Então, números são efêmeros e traiçoeiros. Né? Mas, enquanto a gente ainda os tem, você tem que lidar com eles com muita responsabilidade. Com Porque certeza. hoje, é isso que eu te falei. Se eu publico uma matéria na qual o consumidor não tem direito e pareça que tem, eu posso estar cometendo uma injustiça. E a gente não... Você já sentiu que você cedeu em algum momento ali? Porque ali é no tete a tete. Você tá ali ao vivo, a situação acontecendo. Não é um conteúdo que você...
não deu certo aqui, vou gravar de novo. Aham. Tá acontecendo uma situação Sim. jurídica ali, Sim. tá? Você já sentiu que teve alguma vez que... não devia ter falado isso, não devia ter falado daquilo, não devia ter me importado daquele jeito, daquilo... Não. Não? Eu sou uma pessoa que tenho muito autocrítica, sabe? Mas eu faria exatamente igual tudo que eu já fiz. Por quê? Porque hoje, se você comparar... Você sabia o que você estava fazendo. Sim, e se você comparar, Iago, assim, hoje, tá? Se eu partir do hoje para o futuro, não precisava de eu falar, não precisava de eu alterar a voz nem um pouco, certo? Porque, como eu tô te falando, hoje as minhas reportagens, assim, o pessoal até fala assim, o Ben tá fazendo terapia ou tomou um medicamento antes da reportagem. Eu sou super tranquilo hoje, sabe? Então, chego falando muito mais pausadamente. Mas isso é partindo do hoje para o futuro. Porque hoje nós estamos falando de defesa do consumidor, é o segundo maior canal do Brasil. E nas redes é o canal com maior engajamento no Brasil. Então, é muito mais fácil, né? Isso causa um efeito muito maior. Antigamente, não. Antigamente, eu tinha que falar muito mais pesado, senão eu apanhava mesmo, sabe? Então, porque eu me arrependo? Não me arrependo. Por quê? Porque quando eu comecei lá atrás, que hoje, assim, tem muita gente que não me conhece, mas antes muito mais gente não me conhecia. Cara, se eu não tivesse a postura que eu tinha diante das câmeras e precisava ter, eu iria apanhar mesmo, sabe? Já teve fornecedor que veio partindo pra cima de mim. Não, e o objetivo que você tá almejando concretizar, às vezes nem eu consegui, né? Porque se você não se portasse de uma forma... Exato. Eu precisava. Ainda hoje preciso, mas com menos vigor do que antes. Uhum. Mas antes, assim, nossa, cara, assim... Muita gente não imagina o que a gente já teve que passar, sabe? Pra sequer ser ouvido. Só isso. Você pensou em desistir? Não. Não. Não Faz parte do seu vocabulário. Nunca. Incrível. Isso é sensacional. Iago, eu já fui ameaçado, eu já sofri represália, já todo tipo de coisa que você imaginar. É uma das perguntas que eu tinha até pensado em te fazer, assim, você tem medo da retaliação? Não. Nenhum? Não. Eu tenho um compromisso com as gerações futuras. Que sensacional isso, velho. Iago, a gente está aqui com a missão, com um propósito, sendo responsáveis pelas palavras que nós lançamos, porque elas vão trazer impacto para gerações futuras. E a covardia, ela é uma questão traiçoeira. Uma vez que você tem um ato de covardia, você entrará para a história pelo seu ato de covardia. É impossível que você desfaça um ato de covardia. Você entrou como covarde, acabou. Não tem mais jeito para você. Entende? Então, entre entrar para a história por um ato de covardia, entrar para a história por um ato de coragem, é muito melhor entrar por um ato de coragem. Porque os dois vão trazer efeitos muito grandes, né? O ato de coragem, ele é capaz de transformar uma geração. Um ato de covardia é capaz de destruir uma geração. Certo? Então, a gente tem que ter esse compromisso. A partir do momento em que você se propõe a ser uma pessoa pública, que você vai, de uma maneira ou de outra, influenciar as outras pessoas, você deve fazer um pacto com a coragem e não com a covardia. Mas fazer um pacto com a coragem quer dizer abrir mão de muita coisa. Com certeza. Entende? Você tem que abrir mão de coisa demais. Nossa. A minha vida seria muito mais fácil se eu tivesse feito um pacto com a covardia. Estaria cheio de medalhas aí, né, Paulo? Estaria cheio de medalhas, institucionais, inclusive. Não, eu admiro demais o seu trabalho, a coragem que ele representa, assim. Porque falta muito pra figura hipossuficiente mesmo, que tá ali. Sim. E não sabe o que ela tem por direito. Aquele papo que a gente teve, mas a coragem de estar ali por ela. Eu tô te cortando, desculpa. Não, Pode terminar. Eu tô te cortando o tempo inteiro. Não, né? quanto que deve custar um Red Bull hoje? Uns 10. R$8. Tá, minha matemática não é boa, vou colocar 10, tá? Então, assim, a gente já discutiu direito de consumidor que dava 5 Red Bulls desse aqui. E só hoje já foram 3, né? Comeu 3, já bebeu 3. Comeu, já bebeu 3 Red Bulls. Então, isso significa que nós somos pessoas que nós vivemos em uma situação... A gente tem que considerar isso, né? A gente vive em uma situação... Iago, que ela não é semelhante à maioria da população brasileira. Não é. A gente acabou de gastar... somando os Red Bulls e a sua cerveja e a água, a gente gastou aqui muito mais que R$50 em alguns minutos de conversa. E eu já defendi uma consumidora por causa de R$50. Entende? Então, cara, isso significa que a gente tem que ter um senso de realidade também. Muita coisa que para nós é ínfimo, sabe? Que a gente, assim... R$50?
para uma outra pessoa faz toda a diferença. Né? Então, a Ronda do Consumidor lida com isso. A gente lida com pessoas, você usou a palavra mais adequada, hipossuficientes. A suficiência delas é pequena, é baixa, hipo. Né? Então, ela é uma pessoa que ela não tem a mesma suficiência que nós temos. Se ela não tem e nós temos, nós devemos fazer o quê? Dar a elas condições através de nós, né? Porque ninguém sai do hipossuficiente para o hipersuficiente sozinho. Você precisa de gastar... Esse copo estava aqui vazio, aí tem essa latinha aqui que estava cheia. Para que esse copo ficasse cheio, é necessário que esta latinha doe alguma coisa. Então, você tem que doar o seu conhecimento, o seu tempo. Entende? Como que você vai querer transformar a sociedade e acabar com a hipossuficiência das pessoas se você não quer doar um pouco da sua suficiência? Né? A gente lida com isso. Não, e você falou de uma coisa, eu lembrei aqui, trazendo, assim, a gente estava conversando da questão jurídica, do juiz, a função dele ali, do cargo e tal, vamos supor que o juiz seja boca da lei, né? Uhum. Como é que isso adequa à situação fática? Ele simplesmente reproduziu o que está escrito ali também. Uhum. Você pega, por exemplo, o princípio da insignificância. Uhum. Você chega, R$50, que você falou do Sim. exemplo. Beleza, pra gente aqui, R$50, não vou falar que não é nada também, mas assim, que não é relevante pra uma pessoa que é furtada de R$50, que tem um carrinho de pipoca. Sim. Sabe? Que o ganha-pão dela tá ali, no dinheiro, no vivo e tal. R$50 faz total diferença pra ela. Sim. E aí, aí o juiz chega e, seguindo a lei certinha aqui, assim, não pensando da forma macro, né? Assim, não tendo essa noção. Nem a lei, né? Nem a lei eles seguem, porque a lei, ela está debaixo da Constituição, e a Constituição dos princípios dela é a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, você me faz lembrar um vídeo que eu estava assistindo hoje, um julgamento, hoje não, estava assistindo essa semana do Superior Tribunal de Justiça, na qual um ministro estava fazendo um desabafo, porque eles estavam julgando um habeas corpus de uma pessoa presa por furto de R$4. Tá no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, já passou por um juiz de primeira instância que não sabe o que é justiça, é alheio à situação, à realidade. Passou por uma turma de um tribunal de justiça que também não sabe o que é direito. O juiz acha que é Deus, o desembargador tem certeza. Tem certeza. E chegou no Superior Tribunal de Justiça por causa de R$4. Ou seja, vamos pensar pelo ponto de vista pragmático. Vamos esquecer essa conversa de dignidade pessoa humana, direito constitucional, vamos esquecer isso de acadêmico. Vamos pensar só na questão pragmática, econômica. R$4 foi o bem jurídico afetado, violado. Né? Para esse processo chegar ao Superior Tribunal de Justiça, teve que se gastar, no mínimo, 10 mil. Olha a irracionalidade do negócio. Você tem um gasto de absurdo, né, para discutir uma coisa que o bem jurídico tutelado é R$4. Então, você percebe que a intenção é muito maior do que esta. Né? Quando essa pessoa que julgou, ela já perdeu a humanidade há muito tempo. Nossa. Essas pessoas, né? Porque foi o juiz e teve a turma do Tribunal de Justiça, né? Elas perderam... todo. Mas aí a gente vai entender também. Por quê? Porque a gente... Vamos pensar. Juízes, desembargadores não são ricos, né? Se você for pensar no sentido de riqueza mesmo, eu considero rico um banqueiro, um grande industrial, uma pessoa que tem muita grana. Mas... comparando com a realidade da maioria da população, são pessoas que têm uma condição de vida, o salário de um juiz é público, né? Ele está aí por volta de R$30 mil. Enfim, se você compara R$30 mil com um salário de um dono de uma Gerdau, por exemplo, é nada. R$30 mil não é nada. Só que se você compara R$30 mil com o dono do carrinho de pipoca, ali que às vezes ele vai ganhar 1.000 por mês, é 30 vezes mais. Ou seja, essa pessoa, a tendência de ela ficar numa bolha só entre as pessoas que ganham 30 mil também é muito alta. E aí, ela vai ter a tendência de acreditar que a realidade é aquilo que ela está inserida. É naquilo que ela está inserida. Se ela não se permitir a metamorfose, né, assumir uma outra forma, uma outra percepção, ela vai achar que todo mundo ganha R$30 mil.
Este é um diálogo que eu tenho com a minha família, com minha esposa e minha filha pequena, porque o meu filho ainda não dá para ter esse tipo de diálogo, mas nós temos que observar a realidade ao redor. Hoje a gente mora numa região em Belo Horizonte que, se nós formos olhar só aquela região, nós vamos achar que o mundo é uma maravilha, né? A gente vai achar que está tudo perfeito. Ali é o poder hereditário fazendo A gente vai achar que tá tudo ótimo. Eu vou lutar pra quê? Pra que a Paola, que é minha filha, vai se indignar com a realidade social e vai querer, de fato, lutar por justiça das outras pessoas, se ela acorda de manhã e tá tudo muito fácil pra ela, e os coleguinhas dela, tudo muito fácil, sabe? Assim, nós temos que passar pelo processo da metamorfose. A lagarta, ela acha que só existe o jardim. Até um dia que ela passa pelo processo da dor, se transforma em uma borboleta, então ela entende que existe... então, atrás desse jardim que eu fiquei a minha vida toda, existe pedras, existe riachos também. Mas se ela escolhe nunca passar por esse processo da transformação, e que é um processo de dor, ela não vai saber. Então, ela vai achar que o mundo é todo feito de ervinhas verdes, que tá tudo... Entende? A gente tem que passar por isso. Aí você vai ver, analisa o Tribunal de Justiça. Geralmente, o juiz, os sobrenomes são muito parecidos. Por quê? Geralmente, o juiz é filho do pai, que era desembargador, que era juiz também. Então, é uma realidade assim, só isso aqui, entendeu? Então, logo, vamos ser mão pesada mesmo na hora de julgar o diferente e vamos ser completamente lenientes na hora de julgar os semelhantes, né? Você estudou direito, você sabe. Tá na hora de cortar? Não? Tá. É porque eu tô emendando a coisa da outra. Não, é isso aí. Se você estudou direito também, você percebe os julgados. Por exemplo, processos que a parte pediu gratuidade de justiça, eles demoram muito mais do que os processos. A gente estava conversando. Exatamente. O direito é para alguns, né? Não sei quando que isso vai mudar. Você falou aí em 50 anos, não sei nem isso. Assim. Eu acho que... não sei se eu consigo ser tão otimista. Eu acho que 50 anos é para começar a entender a teoria. Né? Você pega esse exemplo dos R$4, você nunca vai ver uma classe média alta sendo julgado. Não vai. Por R$4. Não vai. Não só porque ela não precisa, se ela for uma... Como é que chama? Cleptomaníaca. Acho que até o Djonga fala disso numa música. Sabe? Se você é pobre, você é ladrão. Se você é rico e rouba e furta, né? Isso é só um cleptomaníaco, é só um distúrbio. A linguagem muda. Pra tudo, né? Sim. É complicado. Mas me conta aqui, qual que foi a gravação mais difícil que você fez? Assim, a questão de... o fornecedor, muitas vezes, a maioria das vezes não coopera, né? Mas, assim, que menos estava cooperando e a polícia chegando, às vezes até atrapalhou mais do que ajudou. Como que a polícia vem se portando quando a pessoa chama? Tá. Então, eu vou tentar dividir a sua pergunta para falar primeiro da polícia enquanto instituição e depois sobre a reportagem, porque eu realmente não consigo pensar agora na mais difícil. Realmente, porque todas são bem complicadas. Mas... É a desconstrução, né? Que você tem que fazer o esforço de... Muito. Iago, a gente já foi convidado para estar no quartel do Comando Geral da Polícia Militar semanalmente para dar dicas de defesa do consumidor e tal. Que interessante. Esse convite veio formal, sabe? Do alto oficialato da Polícia Mineira e tal. E assim, teceu grandes elogios ao nosso trabalho e tal. Só que, quando eu ia para a prática, eu percebia que alguma coisa estava errada. Porque o que eu ouvia dos autos oficiais era uma coisa, mas o que eu via na prática era coisa completamente diversa daquilo. Então, assim, nas terças-feiras que nós íamos para lá, nós éramos tratados de forma completamente respeitosa. Realmente era alguém que estava indo ali para ensinar direito do consumidor na plataforma da TV PM. Mas quando a gente ia para a prática, o que acontecia? Eu ligava para fazer um acionamento, né? E eu não vou dar carteirada, não adianta. Não adianta, cara. Não é porque eu estou toda terça-feira num quartel da PM que agora eu vou falar assim, aqui, quem está falando é o Ben Mendes, que vai toda terça-feira no quartel da PM. Não vou fazer isso. Eu vou ligar e vou falar assim, eu estou precisando de uma viatura. Como que é seu nome? Eu sou jornalista Ben Mendes. Só isso, não vou dar carteirada. E aí, quando eu ligava, qual emissora que é? Eu já escutei isso. Qual emissora?
Eu já escutei agente público falando assim, mas eu tenho mais o que fazer, entende? E aí eu comecei a entender como que as coisas funcionam, sabe? Que existe muito institucionalmente algumas questões teóricas e bem motivadas, eu acredito nisso, né? Os oficiais que eu tive experiência de oportunidade de conversar, de ter relacionamento, eu sentia que, de fato, era alguém que estava, ou eram pessoas que estavam querendo mesmo transformar a instituição numa instituição de parceira da sociedade mesmo, sabe? Que respeitava o direito do consumidor. Mas a prática, as ruas, é completamente diferente. E eu tive que escutar isso por diversas vezes, assim, tenho mais o que fazer. Ou, às vezes, chamar e não irem, sabe? Perguntar qual emissora é, qual a relevância desta pergunta. Eu entendo o porquê desta pergunta, né? É porque se eu digo que a emissora é a emissora X, eu imagino... Chega 18 aviaturas. E um helicóptero. Fazer imagens aéreas também são importantes. Com certeza. Mas, entende? Então eu falei, chega, não vou ficar fazendo papel de imbecil, não. E aí, ok. Aí eu também comecei a entender. Eu falei assim, cara, é muito mais importante para a instituição atender o meu chamado do que eu ter o apoio da instituição. Com certeza. Por quê? Porque se a instituição atende, ela está passando uma grande mensagem para a população. Ou seja, ela é parceira da sociedade. Outro detalhe, ela vai conseguir dados estatísticos para direcionar as medidas públicas para aquela região a partir do momento que está tendo chamado de defesa do consumidor ali. Então, é muito mais vantajoso para a instituição. Para mim, não vai fazer tanta diferença assim. Por quê? Porque o máximo que eu vou conseguir em uma matéria da Ronda do Consumidor é um boletim de ocorrência, que você sabe, boletim de ocorrência. Entende? Entende? Boletim de ocorrência não é prova, sabe? Uma moeda. Exato. Não é prova. Então, assim, eu comecei a entender, eu falei assim, cara, eu consigo muito bem fazer a Ronda do Consumidor sem precisar desse apoio, né? E porque já era assim antes, quando a gente começou esse apoio com a instituição, nós já tínhamos 200 mil inscritos no canal. Então, quer dizer, nós já tínhamos uma trajetória aí. Então, não precisava. Seria muito bom? Claro que seria. Seria muito bom para a sociedade, enfim. Mas eu decidi não me desgastar mais com aquilo e continuei. Tanto é que o trabalho não parou, não, sabe? Continuou normalmente aí. Quando eu preciso, eu chamo, porque eu não estou pedindo favor para ninguém, né? A gente tem que entender isso. Quando você aciona uma viatura da polícia, você não está pedindo favor, não. Você está simplesmente acionando um poder público que é mantido por você. Né? Que a gente não detém a força nas mãos, mas a gente tem alguém que detém que a gente tem que acionar. Exatamente. Ele está ali em função de nós. Pronto. Quando nós, na teoria do Estado, né, que se constituiu o Estado, nós abrimos mão desta defesa e passamos para que o Estado faça. Então, significa que há um pacto, um contrato social, e mais, ainda existe a questão compulsória. Você tem a obrigação de pagar tributos. O Estado não fala assim, você poderia pagar tributo? Ah, não. O que você acha da gente? Paga um tributo? Não, você deve. Vamos negociar aqui. Não tem isso, né? Então, é você que financia aquele serviço público. Então, você tem direito de ter a boa prestação do Estado. Sim. Então, não estou pedindo favor quando eu aciono uma viatura. Então, quando eu percebo a necessidade, eu ainda tento resistir um pouco. Mas quando eu vejo que é muito necessário, aí eu aciono. Todas as vezes que eu acionei foram necessárias. Mas hoje, então, eu aciono quando? Quando eu sinto que a equipe está correndo risco de vida, por exemplo. Sabe? Igual foi um caso que prenderam a gente dentro do estabelecimento e tal. Então, chamar. Simplesmente fecharam, trancaram vocês lá dentro. Trancaram a gente lá dentro, o carinha gritou. Fazendo birra. Foi pra cima de você também? Não tem coragem hoje mais, não. Eles não tem mais coragem, não. Tudo gravado, né? Complicado. Eu vi também que teve um caso de desagravo, né, que rolou. Teve. Nossa, o tanto que você deve sofrer esses ataques assim, não tá escrito. É de todas as áreas, Iago. Teve o pedido, você quer falar sobre o pedido de desagravo público? Vamos falar. Vamos lá. Cara, eu tô bem à vontade aqui, é muito legal. O desagravo público é um direito do advogado. Né? Eu não vou nunca nem fazer e nem permitir que alguém faça escárnio do exercício da advocacia. Por quê? Porque eu entendo que o advogado é essencial à administração da justiça, indispensável. Nós temos hoje um projeto de democracia aí avançando
E o advogado tem um papel central nisto, né? Porque a gente sabe como é que funciona o Estado instrumentalista. Se não tivesse advogado, o que você... Tendo Nossa advogados Senhora. a isso aí, imagina se não tivesse. Então, eu não vou usar a minha voz para desmerecer a advocacia de jeito nenhum. Pelo contrário, eu vou defender sempre a advocacia. Porém, assim como o meu trabalho está passível de crítica, você pode fazer a crítica que você quiser, desde que ela esteja dentro dos limites da lei, né? Como eu estava falando para você, eu não vou aceitar você virar e falar assim, você é um B, 3 pontinhos. Isso não é crítica. Mas você pode criticar o que você quiser. Eu também posso criticar uma peça processual, e eu vou criticar. Se uma peça processual é ruim, Iago, não tem como eu falar que ela é boa. Sabe, não tem. É ruim. Pronto. Então, eu peguei uma peça processual de um casal de advogados que estavam representando uma empresa que estava me processando. A empresa estava toda errada, tentou reter um bem do consumidor em troca de um pagamento. Isso não pode, a legislação veda isso. E aí eu fiz uma crítica à peça processual dos advogados. E fazendo essa crítica, eu entendi que o advogado precisava de estudar. Por que eu entendi que ele precisava de estudar? Porque o cara estava passando informações que não são informações condizentes com a legislação atual, o entendimento jurisprudencial atual e tal. Então, eu falei isso. Pronto, aí devem ter ficado mordidos lá e pediram desagravo público contra mim na OAB. Fizeram assim, um escarcéu, me processaram por causa disso. Aí eu uso o seu podcast aqui para fazer mais críticas ainda. Eu acho o seguinte, a partir do momento em que você se dispõe a ser um advogado, você tem que ter peito para aguentar as críticas. Você não pode ser um advogado mimizento. Não pode. Se você... Pelo contrário, se alguém está falando para você assim, e provando por A mais B que você está errado, que você não estudou aquele dispositivo que você está falando ali, cara, leve isso como aprendizado, sabe? Pense, não, vou estudar isso aqui. Não, mas fizeram uma coisa que você Não, viu lá. porque assim, você fica pensando, o advogado tem que defender os direitos do cliente, tem que aí arranjar os argumentos para defender. Só que não é dessa forma aberta, assim, vai falar uma coisa que está totalmente incondizente com a lei, assim. Não, vai levantar os argumentos que podem... Vamos falar, por exemplo, de direito penal. Deixar a pena mais branda, relembrar que mesmo acusado, ele tem direitos. Sim. Mesmo sendo réu, ele continua tendo direito. Exatamente. O defensor público, por exemplo, está ali para isso. Exato. E não, vai soltar bandido. E fazer isso com a maior responsabilidade possível. Né? Só que a gente tem que entender que um processo, via de regra, ele é público. Então, todos os documentos que são colecionados a um auto processual, eles vão ser publicados, Iago, sabe? Então, se eles vão ser publicados, a gente tem que ter um compromisso com as gerações futuras. Não dá para você ser um advogado e você colocar ali, por exemplo, que gerente não é representante da pessoa jurídica. Por favor, me fala onde foi que você estudou isso? Sabe? Pra gente ir lá fazer uma ronda pra fechar a faculdade. Exatamente. Eu tô piorando esse negócio aqui. Mas enfim, não pode. A gente tem que ter um compromisso com a geração futura, porque alguém vai pegar esse processo, pode pegar esse processo e pode ler. E aí, a pessoa pegou esse processo e leu. E aí ela tá lendo lá que um advogado que escreveu que gerente não é representante da pessoa jurídica. Essa pessoa pode reproduzir essa informação. Então, eu, como jornalista, eu tenho o dever de combater isso. E eu combati mostrando os dispositivos, enfim. Mas não gostaram. Mas, Ben, eu acho assim que uma coisa que eu fico muito inculcado todos os dias é sobre a desinformação da lei, que a gente ficou conversando aqui algumas... Sim. Do cidadão que realmente não sabe. Qual que você acha que seria uma proposta de intervenção para as pessoas saberem mais, conhecerem mais? Assim, obviamente, além do seu canal, né? Porque você incentiva as pessoas a conhecerem. Mas o que você acha que pode acontecer em massa para que ocorra uma maior informação mesmo dos próprios direitos? Sim, eu acho que a informação, a democratização da informação, ela só virá com uma revolução popular. E quando eu falo revolução popular, logo em seguida eu digo, eu não estou falando de ideologia política, estou falando isso.
Tô falando de bandeira de partido, tô falando nada disso. Tô falando de revolução popular da informação, coisa que nunca aconteceu. Eu nunca soube disso em Nossa, país nenhum. sim. Né? O que é? É você, Iago, receber uma informação sobre como fazer um podcast. E aí você ensinar para o seu amigo, ensinar para demais. Eu receber uma informação de como defender o direito do consumidor. E a gente ir espalhando essas informações para o nosso semelhante. Porque isso nunca virá do status quo. Né? As coisas como elas estão aí, elas têm um propósito. Então, um Estado, ele nunca vai, o Estado enquanto ente, né, enfim, ele nunca vai investir de fato no conhecimento da sociedade. Por quê? Porque olha o que nós estamos fazendo aqui. A gente tem, eu acho que nós estamos há 1h30, mais ou menos, criticando o Estado, por exemplo. Isso não é interessante. O Estado quer prezar pela desinformação justamente para se manter claro, é óbvio. Assim, é muito bom as pessoas não estarem informadas quanto aos seus direitos. É muito bom. É muito bom você chegar numa repartição pública e ter lá uma placa, desacatar funcionário público no exercício da sua função, pena X, e você ficar com medo de questionar. Aí você percebe que o desocupado, não são todos, tá? Tem funcionário público muito, muito competente. Presta o seu telefone aqui. Obrigado. Aí o desocupado tá lá. Você tá precisando de um atendimento em qualquer repartição pública, aí o cara tá lá, tipo, mexendo no telefone, ele olha pra você, sabe? Aí você vai, não vou questionar não, porque se eu questionar, ele vai me prender pro desacato. É muito interessante você não saber nada sobre isso, sabe? Porque você vai chegar lá com medo, você não vai questionar. Então aí vai ser bom pro Estado, que vai continuar amoroso, extremamente burocrático, inerte para algumas pessoas, né? Porque para outras o Estado... É muito legal falar sobre a inércia do Estado. Porque as pessoas falam isso, né? A lei no Brasil não funciona. Será que não? O direito penal brasileiro funciona muito bem. Nossa, eu ouvi tanto isso na faculdade. Todo mundo fala, o problema é a lei. Será que é? Não. A lei no Brasil, ela funciona para quem tem que funcionar. Ué. O direito penal brasileiro, ele funciona muito bem. Novamente, eu ouço meus colegas jornalistas dizendo, mas o direito penal não... funciona muito bem. É só você olhar as prisões brasileiras. Quem são as pessoas que estão ali? As pessoas que o Estado quer que estejam ali. Então, esse direito penal funciona. Funciona muito bem. Da mesma forma que funciona muito bem as normas que dispõem sobre acordos de leniência. Também funcionam bem. Funcionam muito bem. Por quê? Para quem o Estado quer que funcione. O interesse, né? É o interesse, entende? Claro que funciona. Então, quando se quer que uma norma funcione no Brasil, ela funciona, certo? Quando se quer que ela não funcione, aí ela não funciona. Mas a gente tem que ter um pensamento crítico acerca disso, entender que nada é por acaso, sabe? Eu acho que está tudo aí muito bem pensado, a gente consegue olhar para o Congresso Nacional e perceber o que é aprovado, o que é reprovado. Nós temos normas de iniciativa popular, leis de iniciativa popular, por exemplo. É muito difícil de você conseguir. É muito difícil. Não, mas a Constituição tem lá. É possível a sociedade se ajuntar e fazer uma lei de iniciativa popular. Olha, é muito difícil, sabe? O tanto de requisito que você tem que ter aqui e ali. Então, você percebe, por quê que se a gente quiser, por exemplo, reduzir aí o privilégio, vou colocar assim, privilégio dos agentes públicos, a gente não consegue. Não, mas tem a lei de iniciativa popular, a gente conseguiria, a gente não consegue. Por quê? Porque na hora que criaram a lei de iniciativa popular, colocaram tanta dificuldade para você conseguir criar uma lei de iniciativa popular que você simplesmente não consegue. E aí soma a desinformação da pessoa que não saber, né, que isso existe. Sim. Em prol dela. E Total. aí dá um resultado. Total. Eu não falei que eu escutei de um agente público, assim, eu tenho mais o que fazer quando ele estava ali para atender uma ocorrência de direito do consumidor? Ou seja, ele acredita que aquilo é falta do que fazer. Na cabeça desse agente, um consumidor ter sido lesado, o empresário está se beneficiando pela injustiça, o consumidor está errado, porque o policial ele tem mais o que fazer. Não sabendo este agente público que ele também é consumidor.
E ele também vai passar pelo perrengue. Eu recebo pedidos de ajuda de agentes públicos. A Ronda do Consumidor recebe pedido de ajuda de policial militar também. É mesmo? Entende? Recebe, claro. Por quê? Porque na hora do vamos ver mesmo, nesse país, Tá todo mundo desamparado. tá todo mundo desamparado. Entende? Se você não tiver dinheiro para você ter um advogado ao seu redor, cara, e um advogado bom para ir lá, você vai se ferrar do mesmo jeito, independente de você ser isso ou aquilo. Então a proposta de intervenção é a revolução pelo conhecimento, pela informação. Revolução pelo conhecimento, pela informação. Não, eu entendo que nós estamos longe disso ainda. Eu não acho que a internet seja tão democrática assim, como a gente acredita. Nós Mas acreditamos. é o que a gente tem como o exercício mais palpável disso acontecer. Mais né? palpável, embora muito perigoso. Muito perigoso. É. Concordo. Porque a partir do momento em que você deu voz a todo mundo, você também deu voz a tudo. Hoje você cria um canal e você pode criar um canal e dizer que a gente deve matar quem gosta do Super-Homem. Até que isso seja percebido que você está falando aquilo, você já falou para muita gente. Exatamente. Entende? É o que a gente estava conversando, né? Abre as portas aí e para um lugar que é a internet que não há tanta regulamentação. Exatamente. Então o povo acha que é a terra de ninguém. E não Exatamente. E não é. Tem que ser terra de alguém, né? Tem que ser terra do povo. Já leu Nilo Batista? Não. Ele fala muito sobre essa questão da mídia, da questão do direito funcionar para alguns, do sensacionalismo da mídia. Aham. Cita aí os programas Linha Direta, o programa do Datena. Aham. E é o que a gente vê acontecendo, assim, diariamente, e a gente não sabe o que fazer para coibir esse tipo de comportamento de pegar uma audiência desinformada Aham. e formular o Sim. pensamento dela Sim. a partir de coisas muito superficiais, muito... Se a gente pode dizer que existe o quarto poder da República, esse quarto poder seria da mídia. A mídia ela é muito poderosa. Na verdade, eu diria até que ela é mais do que o quarto. Talvez ela seja o único poder da República. Porque todos os outros poderes estão ajoelhados à mídia. Então é muito complicado, né? Porque a gente é guiado... Por exemplo, a formação da opinião das pessoas é baseado naquilo que elas assistem, elas veem, elas sentem. Né? Elas ouvem, veem, sentem. Então, elas formulam a sua opinião. Então, se você tem um grupo que deseja que a população formule uma opinião acerca de que beber água de 2 em 2 horas é importante, quem vai conseguir determinar esses caminhos será a mídia. E se você também quiser dizer que não é beber água, é beber energético, a mídia também vai estar ali formando essa opinião. Né? E quando eu estou falando da mídia, eu estou falando do mainstream mesmo, eu estou falando da mídia tradicional, que é uma coisa que a gente fica achando, aí eu fico vendo na internet, às vezes, as pessoas falando assim, tal emissora perdeu o faturamento, tal emissora está acabando. Não está acabando, não. Não está acabando, muito não. longe. Muito longe. O brasileiro ainda ele é formado, a opinião do brasileiro ainda é formada por aquilo que ele assiste na televisão. Então, isso a gente tem que pensar como que a gente vai aproveitar isso. Mas entender também que o que está na televisão é fruto de um espírito da época. Então, por exemplo, hoje não tem como você colocar algumas coisas na televisão que você colocava há 50 anos. Porque a época mudou, então o espírito também muda. Então, quando a gente julga, por exemplo, um apresentador fulano de tal, esse apresentador só está ali podendo falar aquele monte de besteira todo dia porque tem gente assistindo, concordando, repetindo, patrocinando aquilo. Porque senão, ele não terá aquela oportunidade. Então, aí fica uma reflexão, é uma resposta que talvez a gente precise de estudar um pouco mais para responder. A responsabilidade de existir programas sensacionalistas é do programa, da emissora que cria e aliena o povo, ou é o povo que é responsável por manter esses programas no ar? Porque o que a gente não quer que fique no ar, a gente tira, né? Já houve novelas da Globo que colocou lá um protagonista que não fazia parte do estereótipo popular, do imaginário popular, e a novela perdeu a audiência, eles reduziram capítulos. Então, a gente entende que se o programa está no ar é porque o povo está assistindo e está gostando. E aí, se vai contra algum preceito aí do povo... É complicado. É complicado. Entende? É um caminho árduo que a gente tem pela frente, Thiago.
Mas eu tenho esperanças ainda, cara. Quero ver você liderando essa revolução aí. Nada! Em prol da informação, em prol da educação. Não, a gente só é mais um guerreiro, né? Tipo, lutando aí junto com todo mundo. Mas tem muita gente fazendo muita coisa. Por exemplo, esse espaço que você está abrindo aqui, por exemplo. Isso é fantástico. Sabe? Eu gosto bastante de conhecer pessoas diversas, experiências diversas e ter conversas que podem acrescentar isso. Eu não imagino, eu vim pra cá sem imaginar o que eu ia falar e tal, não imaginava. Eu gosto é disso. É, isso é legal. E olha só, a gente falou sobre muita coisa que, tipo, muita gente vai achar chato, vai achar um porre, um saco, sabe? Só que é informação que essa pessoa vai começar a refletir, sabe? E aí... A realidade é um saco mesmo. A realidade é um gente não saco. tá Você tá duvidando bem... Pela segunda vez, você faz um comentário bem Schopenhaueriano, né? disso. Então tá bom. A realidade é um saco. E... Por quê? Não, eu não vou tomar o seu papel, né? Quem entrevista é você. Não, me responde por curiosidade. Por que a realidade é um saco? O que você acha que a realidade é um saco? Antes, o que é realidade? Nossa, isso aí... Caramba, isso aí passa por várias discussões filosóficas, o que é realidade. Isso, então vamos saltar essas discussões. Por que a realidade é um saco? Pô, eu acho que a realidade é um saco, porque é difícil você sair da ponta do iceberg, assim. A realidade é o todo, e você fica na superfície, tá tudo no bem bom, e quando você vai confrontar os problemas da sociedade, aquilo ali é um saco, sabe? É um saco porque você tem que ter esse esforço mental para lidar com os problemas. E a realidade são problemas. Se você tá na ponta do iceberg, você não tem problema. Entendeu? Entendi. Acho que é um saco, mas não é nesse sentido de ser chata, ruim. É maçante você ter esse exercício, mas é necessário para todo mundo. Sim. E as pessoas não conseguem lidar com isso. Eu te perguntei porque eu concordo com você. Eu também tenho uma vertente bem nihilista, schopenhaueriana nesse sentido. Eu acho que... E tem uma música do Toquinho que ele resume isso. Às vezes eu fico pensando na vida, mas sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá para entender. A gente mal nasce e começa a morrer. Essa é a nossa trajetória. Você tá morrendo agora. Exatamente. Você não tá vivendo. É melancólico mesmo. A minha esposa já baixou a cabeça porque ela sabe que eu entro nesse assunto. Ela acha, tá com depressão. Não tem nada a ver com depressão. Não tem, não tem. É. É realmente lidar com fatos. Sim. Querendo ou não, eu não sei quando eu vou morrer, mas Sim. eu tô a cada segundo mais próximo. Sim. Isso é inevitável, é o ciclo da vida. Exatamente. E às vezes lidar com isso é um saco. Sim. Eu concordo com você. É complicado. Mas, mano, muito feliz com o papo que a gente teve aqui hoje. Acho que a gente teve várias reflexões importantíssimas que, assim, as pessoas que virem, assistirem até o final vão curtir pra caramba, porque eu acho que é uma coisa extremamente relevante e que a gente tá sujeito, né, assim, sempre. E às vezes passa batida, a gente fala, mas de verdade, só resta te elogiar muito pelo trabalho. Que isso, eu que Continue agradeço. fazendo assim, porque a gente precisa disso como sociedade. Agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Igor, você, a sua equipe. Iago. Relaxa que... Chamei de Iago, o Yuri. podcast... Aí, ó, Igor. Igor é lá. Isso, chamei... Yuri, Ian, Igor, Tudo com direto. I. Mas você chamou o podcast inteiro de Iago, então tá tudo certo. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço aberto, tá? Você, a sua equipe, a sua plataforma, e é uma oportunidade muito grande pra gente estar falando pro seu público. E sempre que quiserem, pode contar com a gente. Muito obrigado, Ben. Teve só coisa boa hoje. Acho que bom. ficou. Igual você falou, vai ficar pra sempre na internet. Fica. Que bom que vai ficar. Valeu demais pela Até mais. presença. Daqui a 10 anos a gente assiste de novo e vê se a gente falou besteira, né? Cocei com seu diploma de médico debaixo do braço. Ah, pois é. É verdade. Valeu, gente. Até semana... Olha, pra onde que eu ligo? Pra cá? Valeu, galera. Até semana que vem. Ah, passa suas redes aí. Verdade. É o Instagram, @Repórter Rubem Mendes. O canal do YouTube é Repórter Rubem Mendes. É isso aí. Se procurar Rota do Consumidor, também acha no YouTube. Sim, Ronda do Consumidor, acho. Ronda do Consumidor, Isso. perdão. Portal BTN também. O portal vai ser lançado, ele saiu do ar. Estava passando por reformulação, mas ele vai ser lançado. portalbtn.com.br. Boa. Segue a gente aí no Twitter, no TikTok, no Spotify, no Instagram e no YouTube. Todos da Ideia Podcast. E continua acompanhando, se inscreve no nosso canal aí. A gente tá quase chegando a 1000 inscritos. E simbora, vamos nessa caminhada aí que tem muito conteúdo por vir. E tamo junto, galera. Valeu demais.